Olá, meus amados irmãos, estamos numa série de reflexões no livro de Atos, reflexões informais. Não intentamos aqui fazer um comentário sobre cada capítulo, mas tão simplesmente extrairmos alguns princípios para aplicá-los à nossa vida. Esse capítulo 7 é motivado pela acusação de alguns judeus em relação à vida de Estevão. Eles levaram este servo do Senhor diante das autoridades do Sinédrio e fizeram uma acusação de que ele estava falando mal de Moisés e blasfemando de Deus. Em sua defesa, Estevão começa a discorrer sobre a vida dos servos do Senhor na história, sobre a palavra de Deus. E ele começa a falar sobre Abraão. De Abraão ele migra para os patriarcas e do relacionamento destes para com José. Fala sobre Moisés, Josué, Davi, Salomão, os profetas e o nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstra que conhece a palavra de Deus, conhece a história da igreja, conhece a vontade expressa de Deus na vida desses homens. É um servo que maneja bem a palavra e que sabe defender a razão da sua fé. Assim também, a exemplo de Estevão, a igreja dos nossos dias precisa se apegar a essa palavra, para conhecer melhor a Deus e a vontade que Deus tem para desenvolver em nós e através de nós. Há também nesse texto uma declaração muito importante para nós, que esse Deus que chama esses homens, que vai fazer diferença através do seu testemunho, aceita o chamado. Deus tem uma promessa para cada um deles, um propósito para ser cumprido, e Deus cumpre cabalmente esse propósito, se não na vida deles, na vida da sua descendência. Acontece isso com Abraão. Deus dá para ele um descendente chamado Isaac. Acontece isso na vida de José, que tem sonhos e visões, e Deus concretiza esses sonhos, essa visão na vida de José. Josué entra na terra prometida e é um descendente de Abraão, conforme a promessa, é o que o faz isso. Ou seja, Abraão não possuiu a terra, mas a sua descendência sim. Davi tentou construir um templo ao Senhor, foi Salomão quem o fez. Os profetas profetizaram sobre o Messias e ele veio. Que Deus maravilhoso! Ele cumpriu, ele cumpre e ele cumprirá as suas promessas sempre na vida de todo aquele que diz sim ao seu chamado. Há um terceiro princípio muito importante que eu gostaria de frisar para você, que é uma denúncia da parte de Estevão para com aqueles que seguem esses grandes líderes que Deus chama. Isso acontece primeiramente na vida dos patriarcas. Eles se revoltam com José e acabam vendendo José como escravo para o Egito. José era um homem que Deus tinha um projeto de vida, um propósito para realizar na vida dele, mas foi rejeitado pelos seus irmãos. Moisés, idem, foi rejeitado pelos seus irmãos lá no Egito, e Deus, depois de 40 anos, leva-o de volta para o Egito para ser libertador e líder daquele povo. Aconteceu isso com os profetas. E aqui Estevão olha para as autoridades e diz: vocês são iguais aos seus pais. Eles perseguiram e mataram os profetas, e vocês perseguiram e mataram o justo de Deus, apontando para Jesus. Aquelas autoridades então rilharam os dentes de ira, arrastaram Estevão para fora da cidade, e Estevão, antes do apedrejamento, tem uma visão, olha para o céu e fala: eu vejo o trono de Deus, vejo Jesus em pé do lado do Senhor. E ali, então, eles apedrejam a Estevão. Em meio àquela cena, aquela confusão, Estevão ora, entregando a sua vida nas mãos de Deus e pedindo para que Deus os perdoe. Ali estava presente Saulo de Tarso, o nosso apóstolo Paulo, assistindo aquele martírio. O martírio de Estevão foi tremendamente relevante na história. A igreja passou a ser perseguida e começou a pregar na Judéia e Samaria. Paulo foi impactado pelo testemunho de vida de Estevão. Para morrer, irmãos, ele imitou Jesus, perdoando os seus algozes. Nós precisamos, à semelhança de Estevão, adotarmos esse conhecimento da palavra, a convicção da promessa de Deus, que ela vai se cumprir na nossa vida, e testemunharmos com ousadia a nossa fé. Quero orar por você. Pai, abençoa a tua amada igreja no nome de Jesus. Enche do teu Santo Espírito o teu povo e faz-nos prosperar nesse intento de sermos avivados pelo teu Espírito nesses dias. No nome de Jesus. Amém.